Mas a ocupação da Cisjordânia por Israel também é uma ocupação criminosa. Ela é moralmente criminosa, ela é legalmente criminosa. Ele existe ao arrepio do direito internacional, desrespeitando resoluções do Conselho de Segurança da ONU. E a Corte Internacional de Justiça está ocupada dessa questão. Vamos à retranca aí, depois nós temos a embaixadora brasileira, a diplomata brasileira Maria Clara de Paula Tusco, que está em Haia, expressou o voto brasileiro, e nós vamos ouvir o voto brasileiro, o voto que ela deu daqui a pouco na gloriosa voz de Larissa Alves. Mas antes, já que a Larissa vai falar, né, já que a Larissa dará voz à diplomata, vamos lá, Valio Bene, o que a gente tem aí sobre a Corte de Haia? Vamos lá. A delegação brasileira criticou nessa terça a ocupação ilegal e inaceitável de territórios palestinos por Israel durante uma audiência na Corte Internacional de Justiça em Haia no âmbito de um processo anterior à guerra em Gaza que analisa o conflito israelense e palestino, em especial a expansão de assentamentos judeus na Cisjordânia. A Corte, a autoridade judicial máxima das Nações Unidas, tem convocado diversos países para opinarem sobre a ocupação israelense em territórios palestinos, uma política impulsionada pelo governo de extrema-direita do premier Benjamin Netanyahu. A ação nessa terça é diferente do processo de genocídio movido pela África do Sul nesse mesmo tribunal sobre as supostas violações cometidas em Gaza. E a gente vai ouvir, então. Agora passa aqui para mim, Valio Bene, a bola, só um pouquinho. Então, atenção. Houve aquele negócio da África do Sul. O resultado ali já não foi bom para Israel, que não se reconheceu a prática de genocídio, mas sim se disse que é preciso tomar cuidado com ações que caracterizam, obviamente, crimes de guerra e que podem caracterizar genocídio. E aí, a nossa representante falou sobre a premência desta questão. E quanto tempo faz que esta questão da ocupação dos territórios palestinos está na ocupação ilegal? O que foi que disse a brasileira? Vai lá. The Israeli-Palestinian question has been one of the most pressing. A questão entre Israel e Palestina tem sido um dos conflitos não resolvidos mais prementes na agenda internacional durante décadas. A ocupação dos territórios palestinos por Israel, que persiste desde 1967 em violação ao direito internacional e de numerosas resoluções da Assembleia Geral da ONU e do Conselho de Segurança, não pode ser aceita, muito menos normalizada pela comunidade internacional. Do ponto de vista do Brasil, o atual pedido de parecer consultivo, dirigido ao mais alto órgão judicial da ONU, não poderia ser mais oportuno. O Brasil acredita que o pronunciamento da Corte é necessário para que não apenas Israel, como potência ocupante, mas também todos os países que buscam alinhar sua conduta dentro dos limites do direito e da justiça internacional, possam ter clareza sobre as implicações jurídicas da ocupação de Israel e das políticas e práticas nos territórios palestinos ocupados. Bom, eu concordo absolutamente com essa questão e com o que está aí, não é? E ela evidenciou a ocupação ilegal e lembrou a ocupação ilegal que, inclusive, desrespeita uma resolução histórica, que é a Resolução 242, e depois houve uma resolução posterior para cessar os assentamentos. E Netanyahu não cessou os assentamentos, não só não cessou, como estimulou, como financia a colonização de Gaza. E hoje, na prática, patrocina a violência de colonos contra a população local.
está sendo expulsa das suas terras. Isso é o quê? Ah, é um novo holocausto. Não. Não é. O Lula tentou usar certamente uma hipérbole e foi infeliz. Mas é uma ocupação criminosa, ilegal. E nada disso justifica atos terroristas. É preciso parar com isso também. É preciso parar de a cada crime que Israel comete ter de falar de holocausto. Não quero que Israel esqueça o holocausto, não. Eu não quero em nenhum momento que Israel esqueça o holocausto. O mundo não pode esquecer o holocausto. Mas eu repito aqui, não pode ser aquele negócio, se o holocausto existiu, tudo que eu fizer abaixo do holocausto pode. Não pode. Não pode. Né? Vamos falar, o que ela falou sobre ocupação ilegal? Vai lá. In 1967, Security Council Resolution 242 Em 1967, a Resolução 242 do Conselho de Segurança enfatizou a inadmissibilidade da conquista de territórios pela força e orientou Israel a retirar as tropas de territórios palestinos ocupados na época. No entanto, a ocupação persiste e foi agravada pela construção de um muro no território palestino, pela construção de assentamentos ilegais na Cisjordânia e pela anexação de Jerusalém Oriental. Como reconhece esta corte, no parecer consultivo, Israel continuou a ter o status de potência ocupante. A ocupação prolongada, a colonização e a anexação de territórios palestinos, incluindo medidas destinadas a alterar a composição demográfica, o caráter e o status destes territórios, incluindo Jerusalém, violam regras relevantes do direito internacional. E viola, e aí ela disse, não vou colocar o vídeo, meninos, porque não vai dar tempo, ela disse que o Brasil espera que a corte declare, né, a ilegalidade dessa ocupação, né, e que imponha medidas. Quer de Israel a cessação dos ataques, né, e da ocupação, né, e a reparação por aquilo que aconteceu até agora, e que outros países não acabem, ainda que indiretamente, e me parece que aí fala diretamente com os Estados Unidos, sustentando essa situação. Insista-se, isso aqui diz respeito à Cisjordânia, que não é governada pelo Hamas, que é governada pela Autoridade Nacional Palestina, que não adere a práticas terroristas. E, no entanto, já morreu um número inédito de pessoas também na Cisjordânia. É preciso que as coisas sejam ditas com clareza. Né? E os ataques inaceitáveis agora da diplomacia israelense, do governo israelense ao Brasil, né, na verdade, traduzem, isso eu quero dizer, o isolamento, não do Lula, traduz isolamento do governo de Israel. Isto sim. Como ficou claro nesse confronto. Esperava que o mundo fosse condenar Lula e não aconteceu. E não que eu concorde com a frase.